Olá pessoas, eu sou Suzane Duarte, bem-vindos ao meu canal. Bom gente, quem já vem me acompanhando há algum tempo aqui sabe que eu gosto de compartilhar algumas experiências pessoais aqui com vocês. Assim será hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma noite escura que vivemos aqui em casa. Esses dias, o meu esposo, durante a noite, começou a sentir alguns sintomas e já acendeu aquele alerta nesse momento que a gente está vivendo, né, de que poderia ser Covid. E aí a gente já ficou, né, um tanto apreensivo por isso. Mas tudo bem, ele é muito cuidadoso e ele já ficou ali preocupado, já disse, não, então a gente vamos ver se é, se não é, enfim, já ficou preocupado e eu ainda mais, né? E assim fomos nos organizando para dormir. Meu bebê é um bebê muito tranquilo, um amorzinho. Em seus 1 ano e 3 meses de vida, sempre dormiu bem e nunca chorou durante a noite, ele é bem tranquilinho mesmo. E nessa noite eu já fui dormir com o coração apreensivo por conta do meu esposo, né? E paralelamente os dois acordam aí já no início da dormida, né? Mal a gente se deita, levanta primeiro Marcos, passando mal, e em seguida Marcos filho acorda chorando muito. Gente, eu fiquei tão agoniada, me senti tão, poderia dizer, desesperada ali naquele momento, né? De um lado, o pai que não estava bem de saúde, não conseguia dormir. Do outro, o bebê, né? Que apesar de ser mãe de segunda viagem, já ter bastante experiência aí, mas por ele ser muito tranquilo, aquilo ali me abalou. E principalmente pelo fato de eu já ter deitar um pouco preocupada, né, com o pai. E ali o bebê começou a chorar e chorava e eu ajeitava de um lado, ele mama e eu queria dar de mamar e ele não queria mamar e aquela angústia se estendeu, né? E eu fui ali, dei um remedinho, porque depois de alguns minutos que ele chorava e não se calava, fui lá e dei uma medicaçãozinha que eu não costumo medicar, né? Muito difícil ele tomar remédio, mas eu achei que não tinha outra saída. E aquela angústia, minha gente, o bebê não se calava. E eu fiquei tão angustiada, fiquei tão perturbada. E resolvi deitá-lo no sofá, né? E comecei a fazer massagenzinha na barriga. Eu achava que tinha sido por alguma coisa que ele comeu, né? E comecei a fazer massagem na barriga, comecei a flexionar as perninhas dele. E me surgiu aquela dúvida e aquela ideia de olhar na fraldinha, ver o que é que tinha acontecido. E lá estava o problema, lá estava o porquê do choro. Ele estava um pouquinho assadinho, estava vermelhinho. Minha gente, me deu uma tristeza tão grande quando eu vi o bichinho naquela situação. E ali rapidamente já fui pegar a pomada, já peguei a fraldinha de pano, né, que é muito indicada para esses momentos. E ali coloquei aquela fraldinha e ele ainda continuou chorando bastante. E eu lá acalmando, fazendo uma massagenzinha naquela lida, né? E quando ele finalmente, depois de alguns minutos, que naquele momento parecem horas, né? Quando você está passando por uma situação ruim, o tempo ele costuma parecer que é bem mais do que aquele que realmente você passa. E ali depois dele se acalmar, né, e conseguir dormir, eu comecei a refletir, meu Deus, eu como uma mãe de segunda viagem, já experiente, né, com essas questões, uma das coisas que eu deveria ter visto antes de me angustiar tanto seria isso aí, se não é uma assadurazinha, enfim. Mas eu entendi também que eu não estava legal, que eu estava angustiada pela história do pai, que não estava bem de saúde e estava ali, né, meio assustado. Então eu percebi que quando a gente não tá bem, às vezes uma coisa que a gente perceberia, entenderia e conseguiria resolver bem mais fácil, acaba se tornando um problema mais difícil por você não estar conseguindo identificar, né, o que de fato estaria acontecendo. Eu refleti sobre isso. E ali fui deitar novamente com ele, mas assim, aquela noite ainda estava longe de terminar, né?
o bebê finalmente dormiu, mas eu fiquei ali do lado dele, observando, né, velando pelo soninho dele para ver se ele ia realmente dormir ou se ia precisar de algum socorro novamente. Mas o meu marido não tinha melhora e realmente passou a noite toda ali doente, passando mal. Minha sogra estava aqui em casa, graças a Deus, e ficamos naquela reveza, né? Revezando. Ela olhava o pai, eu olhava o filho e aquela coisa toda. E assim foi a noite toda, minha gente. Eu começo a pensar e a refletir sobre algumas coisas que eu queria dividir aqui com vocês. Dessa experiência, que quando a gente está vivendo uma noite, né, na nossa vida, a gente tem a sensação de que ela não vai acabar. A gente tem a sensação de que não vai passar e que a gente não vai dar conta de passar por aquele momento ou por aquela situação, né? A sensação é sempre essa, de que a gente não vai vencer e de que o amanhã não vai chegar. E a gente começa a ver que tem um provérbio chinês que diz assim, que a hora... Chinês não, desculpa, a gente tem um provérbio árabe, que diz assim, que a hora mais escura da noite é justamente aquela que antecede ao nascer do sol. Que quando o sol está bem pertinho de raiar e iluminar a nossa noite, é o momento mais escuro que nos vem aí, né, antes do nascer do sol. Então eu imagino que na vida de vocês também é assim, que às vezes a gente passa por noites escuras, como eu já passei por muitas noites escuras, por muitas experiências, né? Estou dividindo uma experiência real aqui, uma situação cotidiana, mas na vida da gente é assim, né? Eu já vivi muitas noites e esse pensamento de que a noite não chega ao fim, que o amanhã não vai raiar, é sempre constante nesses momentos. Talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo isso. Uma noite como essa, um momento de angústia, um momento de indecisão, um momento de medo, um momento de preocupação. Eu tenho uma oração que eu faço sempre todas as noites, que é uma conversa com Deus, né? Porque a oração é uma conversa com Deus, e eu falo assim para Deus: meu Deus, enquanto eu tô aqui deitada na minha cama, na paz, no sossego, no aconchego do meu lar, eu sei que tem muitas pessoas angustiadas, que tem muitas pessoas que estão doentes, estão sentindo dores, que tem muitas mães esperando por um filho que ainda não chegou, que tem muitos filhos angustiados pela separação dos pais, que tem muito pai preocupado com o pão que ele não conseguiu colocar na mesa naquele dia. E são tantas angústias e são tantas noites escuras pelas quais alguém pode estar passando, e eu sempre reflito antes de dormir, que é o meu momento eu acho que é o momento da minha retrospectiva diária com Deus, e eu digo isso: Deus, tem misericórdia, Senhor, nesse momento, se alguém não, porque alguém está passando, quem estiver nesse momento passando por esse momento, por essa aflição, por essa dor, por essa tristeza, que muitas vezes a tristeza ela chega, né, na vida da gente, e ela quer roubar a nossa alegria, a nossa vontade de viver. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou com esse lencinho amarelo aqui também, né, gente? Para falar um pouquinho sobre isso. Se nesse momento tem alguém vivendo isso, que essa doença, essa tristeza de alma, né, chamada depressão, que é tão difícil muitas vezes de se entender, de se tratar, de se ajudar, de se acudir, né, quem está passando por ela. Às vezes a gente está passando e não percebeu ainda, né? Então a minha oração é sempre essa, para que Deus vá lá, para que Deus socorra, para que Deus acuda, para que Ele cure, para que Ele anestesie, para que Ele clareie a mente, para que Ele aqueça o coração. E a vida da gente é isso, e essa é minha oração diária. E nesta noite em questão que eu estou aqui dividindo com vocês, essa oração que eu fiz e que eu sei que muita gente faz, me abençoou naquela noite. Porque enquanto a minha noite está tranquila, eu devo sentir e pedir por quem não está tendo a mesma noite abençoada e tranquila.
Então, no dia que a noite escurecer, né, para mim, no dia que as coisas se dificultarem, então eu vou ser abraçada e alcançada por essas palavras. Então é isso, que a minha oração e a sua oração seja sempre essa, que o nosso pensamento e que o nosso entendimento esteja voltado para isso, que não existe noite eterna, minha gente, não existe um escuro que seja capaz de deter a chegada do novo dia. Que Deus, Ele nos ajude a viver dias como esses que a gente está enfrentando aqui, né? Dias difíceis, dias turbulentos, mas que a gente vai vencendo com a força de Deus e com a força uns dos outros, né? Que possamos nos apoiar, nos ajudar, que possamos nos fortalecer, porque os dias não são fáceis e temos passado por dias difíceis. E do mesmo jeito que eu passo, eu sei que você também passa. Então a minha mensagem de hoje é essa, que em dias de escuridão, como essa blusa que eu estou vestindo aqui, que nós possamos sempre brilhar a esperança de um novo dia, de que apesar de toda escuridão, ou através dela, né, que a gente sempre tem a esperança aí do dia que vai raiar e vai iluminar novamente a nossa vida. Tá bom, gente? Essa foi a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho e não deixe de dar o seu like. Tchau, tchau!